Por que Deus não destruiu o diabo e seus anjos? Deus é onisciente e onipotente. Quer dizer que Deus já sabe o que vai acontecer no futuro e tem todo o poder. A questão é, se Deus já sabia que o anjo criado por ele ia se rebelar contra ele, se tornando o diabo, o acusador, iniciando assim o mal, fazendo que o homem caísse em tentação e desobedecesse a palavra de Deus, e assim trazendo todo o sofrimento que conhecemos, por que Deus não destruiu? Não exterminou o diabo logo no início, cortando o mal pela raiz, e assim evitando o mal? Essa pergunta eu já fiz no início da minha fé, e creio que todos nós já fizemos tais perguntas, e é bastante coerente e faz todo sentido em uma visão humana, limitada que temos, em uma cosmovisão natural da vida. Parece que Deus foi injusto a não destruir o diabo, sabendo o que já ia acontecer. Mas ao começar a ler e examinar a Bíblia, vemos a revelação do amor e justiça de Deus nesse ato de não destruir o diabo logo no início, no princípio. Deus assumiu toda a responsabilidade porque deu a vida do seu próprio Filho para salvar a humanidade, chamando para si mesmo toda a responsabilidade e assim destruindo as obras do diabo, provando assim sua justiça e amor. Acompanhe o texto comigo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. No contexto desse capítulo está falando sobre os filhos de Deus e sobre os filhos do diabo, e sobre a manifestação de Jesus Cristo para tirar o pecado do mundo, fazendo assim, em primeiro lugar, a vontade de Deus Pai. E aqui especificamente a ligação entre o pecado e o diabo, que desde o princípio pecou contra Deus. E para isso se manifestou Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Conhecer a Cristo indica estar envolvido em uma guerra total contra as obras do diabo, isto é, contra a prática do pecado. Você percebe que há uma escolha, uma decisão a ser tomada em nossas vidas. Por que Deus não matou o diabo? Primeiro, Deus foi acusado. Ele é sábio, não mata o acusador. Exemplo, se seu filho fizesse uma coisa muito grave que você tinha pedido para ele não fazer, você teria coragem de pegar um facão e cortar a mão dele a sangue frio na mesma hora? Por que as pessoas acham que Deus é assim? Segundo, Deus deu o livre-arbítrio, quer dizer, criou seres perfeitos com poder de tomar decisões e fazer escolhas. Terceiro, o anjo que se corrompeu e virou o diabo, Satanás, fundou o mal. Ninguém tinha visto nada de errado até esse querubim se rebelar contra Deus, contra seu Criador. E 1/3 dos anjos acreditaram no diabo e se rebelaram junto com ele. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Aqui aprendemos que o grande dragão, referente à antiga serpente do jardim do Éden, que seduziu Eva e assim incentivou a Adão, e eles pecaram contra a palavra de Deus, ele que se chama o Diabo e Satanás, ele foi expulso do céu e com ele seus anjos. Observe a artimanha do diabo e suas mentiras, e vamos ver e compreender a sabedoria de Deus. Porque, como compreender a justiça de Deus se não verem? Era necessário que o mal mostrasse sua face. Foi e é sabedoria de Deus. Deus vence o mal pelo amor. Mostra aqueles que o buscam. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. O diabo conhecia a verdade, mas não se firmou nela. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui mostra a acusação para os falsos mestres religiosos, que são filhos do diabo, ensinando a mentira, e o diabo como pai da mentira, porque desde o princípio ele mentiu e continua mentindo.
e ele não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Mentir é a principal arma de Satanás contra os filhos de Deus. Ele usa a tática do engano para separar as pessoas de Deus. Algumas de suas mentiras mais comuns são: não há Deus, Deus não existe, Deus não se importa com você, não se pode confiar na Bíblia, e que você é uma boa pessoa e suas obras o levarão para o céu. O apóstolo Paulo nos diz que Satanás se transforma em anjo de luz. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. De modo que o que ele diz e faz parece bom e razoável, mas isso é nada mais do que uma falsa aparência. Tudo isso devido ao orgulho e total soberba do diabo, e por isso foi condenado. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Aqui nos mostra que não importa o nível de talento que o bispo tenha, que também aqui significa pastor ou mestre que ensina a palavra de Deus. É necessário tempo para maturidade e caráter, para não ocorrer na condenação do diabo, a causa da queda do diabo. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Caindo do céu como um relâmpago quer dizer bruscamente no mesmo ato, o caráter brusco e repentino da queda de Satanás. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, e ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Mostrando aqui o grande dia, e para o juízo é o julgamento final dos fins dos tempos, dando aqui um exemplo ao castigo dos falsos mestres. Deus não poupou anjos que pecaram, Deus condenou eternamente os anjos que pecaram, mostrando que condenará todo o mal, seus falsos mestres e seus seguidores. Devemos entender uma coisa: Deus é atemporal, quer dizer, ele não está ligado ao tempo, como nós estamos, passado, presente e futuro. Por isso, muitas vezes temos uma visão distorcida, como: por que Deus não destruiu o diabo? Porque estamos dentro do tempo e não enxergamos como Deus. Deus não está condicionado a esse tempo. A palavra diz que Deus é eterno, ele está fora do tempo. O próprio Deus criou o tempo, passado, presente e futuro. Deus é, e sempre foi, e sempre será. Logo, para Deus o diabo já está condenado, já foi julgado por Deus. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. O príncipe deste mundo é o diabo, porque o próprio homem permitiu esse poder para ele quando pecou, mas ele já está julgado, condenado para sempre por Deus. Isso era e é um propósito de Deus eterno, revelando assim sua justiça e amor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Deus nos chama para crer, andar por fé em sua palavra. Se deixar a incredulidade invadir nosso coração, damos brechas para o diabo invadir nossas vidas por causa das nossas decisões e escolhas, e assim colocar mentiras para nós, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Não deixe que o diabo cegue seu entendimento pela sua incredulidade. Se posicione hoje e creia em um propósito maior, em uma vida eterna em Jesus Cristo, em sua palavra, e resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus, em sua vida.
Se essa mensagem foi importante para você, dê um like para divulgar esse vídeo e assim ajudar outras pessoas. E se inscreva no canal para conhecer mais do Evangelho da Salvação. Leia a Bíblia, leia os capítulos mencionados no estudo e tenha um encontro com Jesus Cristo. E viva o amor e a justiça de Deus. Indicações de Bíblias na descrição do vídeo. Deus te abençoe. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.